Então, mais uma vez, boa tarde. Once again, good evening. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? It's a great pleasure to be here with you. Tem sido dias maravilhosos I've had wonderful days. e que eu tenho acabado com a feira de Jussara e João. Comido toda a comida deles. Wonderful days because I've been eating all the food from Jussara's and E estamos their pantry. recebidos com muito carinho, né? E Very well received. a gente vai falar de um tema hoje muito comum do cristianismo todo. We're going to speak of a theme, of a subject today that is very common to Spiritism. Não somente no cristianismo espírita, mas também no judaísmo. Not only in Spiritist Christianity, but also in Judaism. Nós sabemos que a doutrina espírita é a terceira revelação de uma série que começa no mundo judaico, continua com Jesus e termina na codificação. We see that the Spiritist revelation is actually the third revelation that starts in the Judaic world and passes through the Christian world. Até que a gente entende que dentro de todos esses textos existem muitos símbolos. And we understand that within these texts there is quite a lot of symbols, of symbolism. Entre eles, um que é muito caro a todos nós é o deserto. Among which we can speak of the desert, which is one of the dearest to all of us, one of the dearest topics or symbols. Os judeus conhecem Yahvé no deserto. Jews got to know Yahweh in the desert, E eles conhecem então a partir daí a revelação divina no deserto. and they get to know the divine revelation in the desert. E na narrativa do evangelista Mateus e Lucas, And in narrations from Luke, and Matthew, nós temos que após o batismo no Rio Jordão, Jesus vai ao deserto. that after the baptism in the Jordan River, that Jesus goes to the desert. Fazendo uma ligação entre o simbolismo judaico e a proposta de Jesus. As we create a link between the Judaic symbolism and Jesus, A gente começa a perceber nesta narrativa o conjunto de imagens que ele quer nos fazer perceber. we begin to observe the collection of symbols in this imagery that Jesus wants us to understand, to realize. A primeira ideia que ele deixa claro é que ele sai do batismo. E temos que lembrar que no batismo ele recebe o que chamamos na tradição cristã de Espírito Santo. The first thing is that Jesus comes out from the baptism, and we have to remember that this is where he receives the blessings from the Holy Spirit, Holy Ghost. E é um momento de êxtase profundo no qual ele se encontra e em seguida ele vai ao deserto. And this is a moment of absolute ecstasy, and this is it's after this moment of great emotion that he goes to the desert. E aí nós já temos um aprendizado importante. Tem hora que a gente está And this is where we already see a great deal of understanding of teachings. Tem dia que a gente está num momento maravilhoso e de repente a gente é arrojado em momentos terríveis. There are days where we are in a very good moment, a very good mood, and then we are thrown into a very difficult set of circumstances. Então ele sai do batismo em que ele é reconhecido por todos como enviado. So here we see Jesus being recognized at the baptism, right? And then, E imediatamente ele sai para a condição de isolamento do deserto. so there during baptism, where he's recognized by all around him, then he goes from that point to the complete isolation which happens in the desert. Eu não pretendo aqui trazer os textos novamente porque é uma história bastante conhecida. I do not intend to bring all the texts back to life here because these stories are very well known. Daquelas 3 tentações que todos nós conhecemos, narrada no encontro dele com o demônio. With all the treatment, all the narration that we already know. Mas o último trecho do Evangelho de Lucas, no capítulo 13, But in the last part of the Gospel from Luke, chapter 13, ele diz o seguinte, falar mais alto. Não? Aí atrás estão me ouvindo legal? Aqui não, tá beleza? Ok? Vamos lá. Muito bem, vamos nós.
Ele diz o seguinte, que depois de ter tentado Jesus, o diabo se afasta momentaneamente. So this part, this last part of the Gospel of Luke, chapter 13, the last part, it says that after having tempted Jesus for a while, the devil withdrew for a while. Nós sabemos como espíritas que tudo que nós temos aqui não são realidades que aconteceram, mas símbolos. We know as spiritists that all that we are discussing here, they are not things that actually happened, but these are symbolisms. Na verdade, o reverendo John Mackenzie, americano, Actually, Reverend John Mackenzie, an American, que descreveu o dicionário bíblico, um dos mais referenciados no mundo. who wrote or described a biblical dictionary, one of the most referenced around the world. Quando ele vai definir deserto, When he defines desert, when the Reverend defines desert, ele vai dizer que os teólogos mais atuais do mundo he will say that the most modern theologians of the world, dizem que de fato aquilo não necessariamente aconteceu, mas é um símbolo. that they would say, these theologians would say that this did not actually happen in the way that we see it, according to the down to the letter, but actually this is a symbolism. É a primeira vez que um grande representante do mundo cristão afirma aquilo que a gente já sabia no Espiritismo. It is the first time that a representative of the Christian world actually speaks of something that we already knew in Spiritism. Que na verdade não teria sentido Jesus, perfeito como era, ser submetido a tentações. That it would make no sense that Jesus, a perfect spirit as he was and is, that he would be subjected to temptation, as this passage indicates. Mas quando pensamos na experiência humana dele para traduzir para nós a nossa experiência, aí nós entendemos isso. But then when we take into consideration the human experience that he had to undergo so that he could translate that into and onto us, then we understand the feasibility of this passage. Então a primeira coisa que percebemos é que o deserto representou para os judeus e para Jesus So the first thing that we now understand is that the desert represented to the Jews and to us encontrar Deus. to meet God, an opportunity to meet God. Porque geralmente lá nós estamos desprovidos de todas as nossas supostas potências. Because it's in the desert that we are presumably destitute of everything that we have, all our power. No deserto, nosso dinheiro não serve, Our money has no value in the desert. nossos títulos acadêmicos não têm nenhuma utilidade, Our academic titles have no use there. nossos amigos influentes também não têm nenhuma utilidade. Our influential friends also have no use for us there. A nossa suposta inteligência de nada serve. Even our intelligence will not have any use for us. De um modo que ficamos tão completamente sós Such a way that we are so completely desolate. e ao mesmo tempo nos sentimos tão pequenos diante da paisagem. At the same time, we feel so small comparing ourselves to the rest of the environment, Que começamos a ser tomados de um sentimento de profunda ambivalência. that we begin to be taken over by a sense of ambivalence. Ao mesmo tempo, somos completamente impotentes diante do deserto, And we're also powerless in the desert, mas por sermos filhos de Deus, podemos enfrentar o deserto. but because we are children of God, we can actually face the desert. Então, na verdade, o deserto é um lugar que ninguém entra com a gente. So the desert is actually a place nobody enters with us. Nobody accompanies us there. Nem mesmo Deus entra com a gente, Not even God follows us there. porque Deus já está ali esperando a gente. Because God is already there waiting for us. É o único que, antes mesmo que a gente esteja lá, estará lá a nos esperar. Deus é o único que, a gente antes de chegar, Ele está lá nos esperando. God is the only one that before we wanted to be there is already there waiting for us in the desert. E isso revela o amor que Ele tem por cada um de nós. This reveals the love God has for each and every one of us. É sempre engraçado que as pessoas não conseguem entender como é que Deus pode amá-las pessoalmente. It's always interesting to notice that individuals have a difficulty understanding how God can actually love each one of us individually. No meio de 7 bilhões de seres humanos, Ele sabe quem sou eu? Among
7 billion individuals. How is it possible that God would know who I am? Já usou o Google? Have you ever used Google? Imagina que você está digitando onde tem um Starbucks aqui próximo. Imagine that you're trying to find a Starbucks nearby and you're typing it in. Como tanto os nossos smartphones como os nossos computadores têm um endereço IP de identidade, The same way that our smartphones and our computers have an IP address as an identity, antes de você terminar de digitar, o Google digita o resto por você. even before you finish typing it in, Google finishes the sentences for you E já diz onde tem próximo de você essa Starbucks que você and quer. already tells you the answer. In other words, where the Starbucks are around you. Se o Google conhece você, imagina Deus. Imagine if Google already knows you, what could we say about God? Ele sabe exatamente onde nós estamos. He knows exactly where we are. E existe um salmo de Davi que deixa isso muito claro. And there is a psalm that tells this clearly. Davi, ele é um homem que interpreta profundamente a intenção de Deus em nossas vidas. David is a man that interprets very profoundly the presence of God in our lives. Nós sabemos que os salmos são livros de cânticos que os judeus cantavam na entrada do templo de Jerusalém. And we know that these psalms are, it's a book actually of songs, of chants that the Jews used to sing at the entrance of the temples in Jerusalem. E dos 150 salmos que nós conhecemos, 105 foram compostos pelo próprio Davi. And of all 150 psalms that we have there, 105 out of these 150 were composed by him. E um deles revela o quanto Davi se espanta com o conhecimento de Deus sobre nossas vidas. And one of them actually tells how much they actually is amazed by how much God understands of our own lives. Quando ele diz, Senhor, eu sei que tu me sondas. When he says, Lord, I know that you follow me. Eu sei que me conheces. I know that you know me, understand me. Quer que eu esteja em pé ou deitado, Whether I am standing or lying down. conheces até quando falta em mim palavras. You know, even when I am speechless, Conheces o meu pensamento. you know my thought patterns. E diz até que ele conhece quantos cabelos nós temos na cabeça. And it says that God even knows how many pieces of hair we have in our head. Por isso que eu tenho apelado a ele para resolver o meu problema. That's why I have been appealing to him recently. E ele diz, tal ciência é tão preciosa que eu não alcanço de tão alta. And he says, this type of science is so high up that is beyond me. I cannot reach out to it. I cannot understand it yet. Então, quando a gente vai entrar no deserto, Deus já sabe disso. So when we are going to enter the desert, God already knows this. Quando nós vamos perder alguém que a gente ama, Deus já sabe disso. When we're about to lose someone we love, God already knows about that. Quando a gente vai passar por extremas dificuldades e ninguém vai nos ajudar, Deus já sabe disso. When we're going to go through very difficult situations and nobody is going to assist us, God already knows that as well. E quando a gente vai até deixar de acreditar nele, de tanta dor, Deus já sabe disso. And then, even when we are going to stop believing in God from so much pain, God already knows about that as well. E como ele não tem um ego humano, ele não está magoado com a gente por causa disso. And because God doesn't have a human ego, He doesn't get upset by it. Ele entende que no momento de dor, a gente vacila e pode até perder a fé. God understands that in a moment of pain, that we can vacillate and even lose our faith. Mas o deserto, ele tem um grande objetivo na nossa vida. But the desert has a great objective, a great purpose in our life. Por isso que ele se repete. And this is why it repeats itself. Porque nós precisamos sempre voltar a um certo ponto zero para reencontrar Deus. Because we always have to go back to square one to find God. Às vezes a vida ela começa num conjunto de ações que a gente se distrai da presença de Deus em nossa vida. Sometimes life, a particular moment in life, starts by happening with small happenings that distract us from the presence of God, from the understanding of the presence of God. Por isso que nós precisamos chegar a um ponto em que temos que perder todas as coisas que imaginamos que nos sustenta.
This is why we have to reach a point where we lose everything that sustains us, that embraces and supports us, para finalmente entregar a Deus aquilo que a gente não consegue mais fazer. so that we can relinquish to God that which we can no longer cope with which we no longer can cope. O problema é que a gente às vezes entrega para Deus, mas não entrega. The problem is sometimes we give this to God, but we don't at the same time. Vocês lembram da cena de Ghost, quando Whoopi Goldberg vai entregar um cheque à freira aqui em Nova York? Do you remember that scene from Ghost, from the movie Ghost, where Whoopi Goldberg is going to give a check to the sister? Ela entrega o cheque e segura, e a freira puxa. She gives the check, and then she holds on to it, and then the nun is trying to get the check out from her hand, and she's still holding on to it. Tudo bem que entregar 4 milhões de dólares não é uma coisa fácil. We understand that giving away $4 million is not easy, Mas é um símbolo de quando a gente entrega para Deus e depois quer puxar para resolver. but this is another symbolism when we are trying to give something to God, but we're still pulling it back towards ourselves. Eu fico imaginando que ele faz assim: quando você largar, eu resolvo. And I imagine that God would say, or would believe that when you let go of it, I will solve it. Porque nós precisamos entender que tem coisas que só Ele consegue fazer. Because we have to understand that there are things that only God can actually work out. Jesus como representante de Deus na Terra, Jesus, as the representative of God here on earth, em vários momentos nos mostrou isso. showed to us in many moments, on many occasions during his life. Mesmo quando ele não falava, ele ensinava a gente. Even when he was not speaking, he was still teaching, instructing us. Aquela cena da ressurreição de Lázaro é um clássico disso. The scene from the resurrection of Lazarus is a classic example of this. A pergunta é: se você chama um homem que ressuscitou pessoas e transformou água em vinho, The question is, if you ask for a man that has resurrected people and has transformed water into wine, que andou sobre o mar da Galileia, that had walked on the Sea of Galilee, para visitar uma pessoa morta, qual é a sua expectativa natural? to visit a person that had died, a person that was already dead, what are your expectations? Seria só levar flores? Would you just expect that individual just to take some flowers to the place? É claro que todos sabiam que ele ia levantar Lázaro. Of course, all of them knew that he was going to resurrect Lazarus. Então não foi nenhuma surpresa Lázaro se levantar. So it wasn't a surprise that Lazarus was actually brought back to life. Mas quando ele chegou lá, ele pediu duas coisas antes. But when he arrived there, Jesus arrived there, he asked for two things before anything. Ele sempre pede algo de nossa parte para fazer a parte dele. He always asked us for something before he can do his part. Quando ele chegou lá, Lázaro estava dentro de uma espécie de caverna com uma pedra tampando. When he arrived there, Lazarus was in a space, in a type of a cave, a grotto, with a stone covering the front of it. O primeiro pedido foi: retirem a pedra. The first thing Jesus asked was, remove the stone. E Lázaro sai como uma múmia, já que não tinha caixão naquela região. And Lazarus comes out of it as a mummy, since there were no coffins at the time, Com dificuldade de andar. with difficulty to walk. E aí Jesus diz: retirem os nós e deixem que ele vá. And then Jesus tells them to remove the knots, to remove the bandages, and let him walk. A pergunta é: quem poderia tirar as pedras e o nó da multidão que estava ali? The question is, who could actually remove the stone from the front of the cave, from the front of the sepulchre, and also the bandages, the knots? Qualquer um que estava ali podia fazer isso. Anyone who was there could do that, Mas quem poderia levantar Lázaro? but who was the only one that could actually resurrect Lazarus? Somente ele. Only Jesus could do that. Agora vamos apertar a tecla SAP do Netflix Okay, so now let's push the SAP key on Netflix, para entender o que ele está dizendo naquilo que ele não disse. so we can get the translation of what he said without words. Aquilo que você pode fazer, Deus não faz por você. That which you can do, God will not do for you. Muitas vezes as pessoas perdem essa fé porque elas acreditam que Deus deveria fazer o que elas têm que fazer. Many times we lose our faith because we believe that God should be doing things that we are supposed to be doing.
that we can do it ourselves. O deserto é diferente. The desert is different. É um lugar onde a gente de fato não consegue mais fazer. The desert is actually a place where we can no longer carry out certain things. Foi depois que a gente ficou exausto de tanto tentar. The desert is the place where we have become completely exhausted after trying and trying and trying over and over again. Aí finalmente a gente entrega ao Pai a tarefa de cuidar do And filho. that we finally relinquish to our Father, to the Lord, the task that with which we can no longer cope. O deserto inclui também algumas outras coisas muito importantes para refletirmos. The desert also includes many other things that allows us to reflect. É que nós precisamos nos desidentificar do passado. We need to lose our identification with the past, our links, ties to the past. Quando os judeus saem do Egito para o deserto, When the Jews move from Egypt to the desert, antes de chegar à Terra Prometida, before they arrive at the promised land, eles passam por lá por uma necessidade. in this process, they undergo many difficulties. Perder a identidade com o povo egípcio. They had to lose their identity with the Egyptian people. Depois de séculos presos no Egito, eles misturaram a fé judaica com todo o misticismo do Egito. After centuries of living there in Egypt, they commingled the Judaic faith with all the mysticism that was coming from the Egyptian people. E ficar só no deserto era para voltar a ter aquela identidade de povo judeu. And to stay in the desert, the purpose of it was to reacquire that identity as a Jewish people. Da crença que o Deus seria um só. Of the belief that God was only and one God. E que todos os seus profetas até aquele momento e os que viriam depois And that all their prophets that had arrived until that moment and the ones to come anunciariam que um dia would one day announce Deus manifestaria o seu amor da forma mais esplendorosa. that one day God would announce His love, would manifest that love in the most marvelous way. Mandando Jesus para ser nosso modelo e guia. Sending Jesus in the form of sending Jesus to us as our model, as our guide. E por isso aquele povo suportou séculos de humilhação, perseguição e prisão. And this is why that people endured centuries of persecution and E prisão. imprisonment and persecution. Porque eles haviam a crença de que tinha uma esperança da vinda do Messias. Because they had the belief, the firm belief that the Messiah would come. Eles precisavam do deserto para recuperar essa crença. They had the need for the desert to recover this belief. Isso para nós é um simbolismo do deserto que a gente passa em nossos dias. And this is a symbolism of the desert, of the difficulties we undergo ourselves. Toda vez que vamos passar por grandes mudanças, passamos sempre pelo deserto. Every time we are going through great changes, we go through the desert. E temos que abrir mão de muita coisa que não faz mais sentido e que tem que ficar no passado. And we have to relinquish, we have to give up a lot of things that are no longer useful, that have to remain in the past. Muitos de vocês que vieram morar aqui tiveram que enfrentar esse deserto de estar longe de sua cultura. Many of you who are now living here, who came to live here, had to confront this desert by living away from your own culture, living away from your origins. E acontece isso com todas as pessoas que passam por um novo momento na vida. And this happens to anyone, everyone that actually undergo something new in their lives. Vamos pensar em alguém que deixa de beber, por exemplo. Let us think of someone who gives up drinking. Muitas pessoas que tentam deixar de beber não conseguem, Many individuals who are attempting to quit drinking fail to do so porque perdem todos os amigos que tinha quando bebia. because they lose all their friends, the friends that they had when they were actually binge drinking. Porque ele acha que é amigo dele, não da cachaça. Because they think that those friends were their friends and not friends of the beverage. De modo que eles ficam tão solitários que eles voltam nem sempre por causa do álcool, mas para recuperar essas pessoas. And they perceive it in such a way that sometimes they return to alcoholism
not because they feel solitary, not because they feel lonely, but not because of the alcohol, I'm sorry, but because they feel lonely. They miss the companions. E toda vez que eu vou para o deserto, eu tenho que me desconectar do passado. Every time we go to the desert, we have to disconnect ourselves from our past. Muitas pessoas que faziam sentido para estar na minha vida, depois não fazem mais. Many individuals that had a purpose to be in my life, in our lives, no longer have that purpose now. E isso dá uma sensação de tristeza em nós. And this brings a moment, a feeling of sadness in all of us. Tem um compositor brasileiro que tem uma música, Faça uma Lista dos Velhos Amigos. There is a Brazilian composer Oswaldo Montenegro, that has a song, Oswaldo Montenegro, que tem uma música que pede para fazer uma lista dos amigos que você não vê mais. has a song that asks you to draw up a list of the friends you no longer see. E é uma música triste, And it's a sad song, mas eu não acho ela interessante. but I don't find that song interesting. Toda vez que eu lamento quem se foi, Every time I start lamenting those who have gone, eu não consigo agradecer a quem chega. I cannot be thankful to those that are now arriving in my life. E fico fortemente candidato a uma depressão. And I become a very good candidate for depression. A vida é um fluxo que segue sempre. Life is a flux that is always moving. Aquelas pessoas faziam sentido naquele momento, naqueles dias, não mais hoje. Those individuals had a purpose, had a meaning, then and there, but then and there only, not today, no longer. Nós não ficamos inimigos, apenas nós fomos para caminhos diferentes. We have not become enemies, we have just gone different ways. E às vezes a gente acha que está abandonando as pessoas ou sendo abandonado por elas. But sometimes we feel that we are either abandoning them or being abandoned by them. Na verdade, estamos apenas seguindo. We are, in fact, only following. E outras pessoas surgirão. And other individuals will come into our lives. Porque Deus ele manda muitos anjos para a nossa vida. Because God sends many angels to us. Não aqueles que a gente não vê, Not those we cannot see, que também estão aqui, which are also here, mas aqueles que a gente enxerga. but those who actually we can see. O que faz diferença na vida são pessoas. What makes a difference in life are the individuals, Não é lugar, nem cartão de crédito. not places or credit cards. Até que ajuda um limite bom, claro. It always helps to have a good limit, Mas o que mais importa mesmo é a presença das pessoas na nossa vida. but what's most important is the presence of individuals in our lives. E às vezes é preciso perder tudo isso para recuperar o sentido de todas as pessoas. And sometimes we have to lose all of this so that we may recover the feeling for everything that we have. Em momentos como esse, nós perdemos tudo, inclusive a nossa própria personalidade. And at these moments, we lose everything. And by that, I mean everything, including our personality. Por isso que o deserto é um processo de desinstalação de você mesmo. This is why the desert is a process of uninstalling yourself. Você deixa sua própria identidade se dissolver You allow your identity to dissolve away para que uma nova criatura surja. so that a new individual may rise from it. Mas isso dói muito. But this is very painful. Existe no Evangelho uma frase do Cristo que diz: conhecereis a verdade There is a sentence in the gospel from Jesus that says, "You will know the truth, e ela vos libertará. and the truth will save you, will release you." Aí tem uma nota de rodapé que muita gente não lê. But then there's a small footnote that many people do not pay attention to, Mas dói muito. but it hurts a lot. Toda vez que você está nesse momento, tem muita dor. Every time you see yourself in such a situation, you have a lot of pain. Essa dor, ela nos deixa humildes. This pain is what brings us humility. Porque o mundo é capaz de nos convencer de que nós somos pessoas acima das outras. Because the world has the ability to convince ourselves that we are above others, Que nós somos criaturas melhores e superiores que as outras. that we are better individuals, better creatures, and superior to others. Mas basta um vírus e uma virose que a gente vê como é igual a todo mundo. But we only need a virus, okay, or an illness that is brought by a virus
to realize that we are the same as everybody else. Não importa onde é que eu more, mas eu vou sentir as mesmas sensações de dor e de desespero. I will feel the same painful feelings, the same undergo the same illness no matter where I live. Por isso que o deserto, ele provoca em nós uma profunda humildade. This is why the desert provokes in us, creates in us a sense of deep humility. Não existe ninguém There que is no não one. saia do deserto muito melhor do que entrou. There is no one that exits the desert without being better than when they started this process. Muitos de nós, quando está lá dentro, entram em desespero completo. Many of us, when we are inside the desert, we go into panic, almost panic. E por isso perde muitas vezes a própria crença na promessa de Deus. And sometimes we even lose our belief in the promise of God. Deus disse a Moisés que terá ele do Egito para a terra prometida. God told Moses that he would bring Jews from Egypt to the promised land. Mas tinha um deserto no meio. But there was a desert between the 2 points. Teve um momento que Moisés se desesperou tanto que ele não mereceu mais ver a terra prometida. There was a moment that Moses was so desperate that he did not deserve anymore to see the promised land. E ele ficou perdido 40 anos. And he became lost for 40 years. Numa distância como daqui a Boston. In a distance like the one between New York and Boston. É claro que é um simbolismo. It's of course a symbolism. Eu sei que ele não tinha GPS, mas dava para chegar mais cedo. I know that he didn't have a GPS, but he could have arrived much earlier. Mas é um simbolismo de que quando a gente duvida da promessa de Deus, But this is a symbolism. A symbolism tells us that when we doubt the promise of God, a gente precisa experimentar mais dor para poder entender. we then must endure more pain to get to know it. Jesus entra com os discípulos num barco e diz que vai atravessar o rio. Jesus enters a ship, a boat, with his disciples and says that he's going to cross the sea. E começa uma grande tempestade. And there is a very big storm that E starts. eles começam a se desesperar, como qualquer um de His nós. disciples begin to become desperate, restless, like most of us. E Jesus, na primeira classe, dormindo tranquilamente. And Jesus is sleeping peacefully in first class. E os discípulos desesperados, você não está vendo a tempestade ao nosso redor? And his disciples say to him, "Aren't you seeing all this tempest around us?" É quando ele diz, homens de pouca fé. That's when he says, "You men of poor faith." Porque ele disse que ia chegar até outra margem. I said to you that we would go to the other margin. That Assim- we would reach the other margin. Assim como Deus disse que ia tirar Moisés do Egito até a terra prometida. Much the same way that God had told Moses that he was going to take the people from Egypt to the promised land. Mas entre o Egito e a terra prometida tem um deserto. But between Egypt and the promised land, there is a desert. E entre a margem do rio e o outro, tem ondas e tempestade. And between one margin and the other, there are waves of bad weather. É por isso que quando temos a terceira revelação do cristianismo, This is why when we have the third revelation of Christianity, a doutrina espírita, the Spiritist doctrine, o nome que recebemos é de Consolador Prometido, the name that we receive is the promised consoler, e não Solucionador Prometido. and not the one that would solve everything. Não é para Solve. solucionar, mas para nos consolar na dor do mundo. He did not come to solve things for us, but to console us in the pains that we endure. In our Porque a life. solução depende de nossas próprias capacidades de enfrentar o mundo. Because the solutions are dependent on our ability to confront the difficulties in our world, the vicissitudes of this life. Sabendo que no momento em que todas as forças se esgotarem, Knowing that at the moment when all our strength is gone, esse Deus que nos sonda, segundo Davi, this God that is always probing, always following us, according to David, nos colocará no colo, will pick us up in his own lap, nos reerguerá, will put us back standing, nos levará ao final do deserto, will take us to the end of the desert, na outra margem do rio, to the other side of the river, para continuar a caminhar. so we can continue to walk. E toda vez que a gente cair de novo, And every time we fall, Ele jamais vai nos punir, he will not punish us, porque Ele sabe que a gente está tentando fazer o nosso melhor. because God knows that we are trying to do our best.
Nós percebemos isso na parábola dos talentos. We see this, the parable of the talents. Quando um recebe 10, outro 5 e outro 1. When one person receives 10 talents, the other one 5 talents, and the other one 1 talent. O que recebe 1, ele enterra o talento. The one who receives 1 talent buries it. Bem, ele pode ter tido medo, eu acredito. That person may have been afraid. Ele pensou assim, o que tem 10, se perder 2 na Nasdaq, fica com 8. He might have thought the one that has just received 10, if he loses 2, he will still have 8 left. E o que recebe 5, se perder 1, fica com 4. And the one that had received 5, he loses 1, it still remains, still has 4 left. Mas eu só tenho 1, e se eu perder o 1 que eu tenho? But I have only 1. What would happen if I lose the only one I have? Por isso que em Mateus 25, 25, This is why in Matthew 25, ele diz, porque tive medo, escondi o teu talento. because I was afraid, I hid your talent. E Deus diz, servo infiel. And then God says, you ungrateful servant. Não porque Unfaithful servant. ele não estava preocupado se a gente ia ganhar ou perder. Because God was not concerned whether we would win or lose, Mas se a gente ia tentar agir but if we would actually act e direcionar a própria vida. and redirect our own lives. Por isso que o filho pródigo, This is why the prodigal son que perde todos os talentos, that loses everything, all his talents, que recebe uma herança que ainda não merecia porque o pai estava vivo. that receives heritage Uma herança que não merecia. that he did not deserve because the father was still alive. Mesmo assim, ele pede e leva. This in the same way, he still loses it, but he goes. Jovem, bonito, num cavalo, He goes a beautiful, a handsome young fella on a horse, cheio de moedas de ouro, filled with coins, golden coins, perde absolutamente tudo and he loses everything. e volta completamente envergonhado. And he comes completely ashamed of himself. E acha que nem merece mais a condição de filho daquele pai. And he thinks that he doesn't even deserve the condition of being the son of that man. Quando ele aponta no sopé da montanha, o pai enxerga. No sopé, lá em cima da When montanha. he is at the top of the mountain, and E o- he appears there, Ele olha aquele filho e sabe que se ele descer daquele jeito que ele está, and he sees that if that son comes down the way he is right now, magro, mal vestido, so not well dressed, very thin, squalid, como um mendigo de hoje em dia, as a mendicant of these days. todos os servos olhariam para ele com humilhação. All the servants there would look at that man with humiliation. Então aquele pai começa a correr em direção ao filho. Then at that moment, that father starts to run towards that son. E ele pode ter pensado, ele está vindo para começar a bater em mim desde aqui. So the son might have been thinking that the father is running towards him to give him a beating. E eu mereço isso. And he's thinking, and I deserve it. Depois de tudo que eu fiz, eu tenho que apanhar mesmo. After all that I've done, I deserve to, I deserve a beating. Mas quando o pai começa a se aproximar, But as soon as the father gets closer and closer to him, ele vê que ele está com um sorriso largo e os braços abertos. the son sees that the father has a very large smile in his face, and has his arms open wide. E ele não entende aquilo. And he doesn't understand that. É o amor imerecido. It is a love that is undeserved. É o excesso de misericórdia de Deus sobre nossas It's vidas. the excess of misericordia Que from God consegue in our nos lives, amar apesar das nossas deficiências. who can actually know how to love us despite all our difficulties, all our fallacies, Porque sabe que a gente está tentando. because he knows that we are trying. Talvez aí ele tenha pensado exatamente como Davi. In this case, he may have thought exactly like David. Esse pai me viu e sondou meus pensamentos. This father has seen me, saw me, and has probed my thoughts, Sentiu a minha angústia has felt my anguish, e veio em meu socorro. and came to my rescue. E sem que eu dissesse uma palavra, And without my saying a word, quando eu pensei em me ajoelhar diante de tanta grandeza de amor, when I thought of kneeling down in the presence of so much love, ele beijou o meu pescoço para que eu ficasse de pé. my father kissed my neck so that I would stand up. É esse Deus que Jesus nos apresenta. This is the God that Jesus presents to us. Não é aquele que pune,
It's not the one that punishes us. Não é aquele que quer nos ver humilhados, It's not the one that wants us to be humiliated, nem que a gente dê parte do que a gente ganha para Ele. or the one that would ask us to give some money to him, part of what we earn to him. Mas simplesmente Ele nos ama como nós somos. Only a person, a thing that loves us for what we are, for who we are. Sempre nos solicitando para a gente ir um passo à frente. Always asking us to take a step forward. Como no caso da mulher adúltera. The same way as the adulterous wife. Mulher, cadê os teus acusadores? Woman, where are your accusers? Eu também não te acuso. I'm not going to accuse you either. Vais e não voltes a pecar. Go and sin no more. No deserto a gente encontra esse Deus, In the desert, we find this God. que depois de a gente ter feito tanta besteira, A God that even after we've had done so many silly, idiotic things, ainda assim, Ele nos abraça e nos levanta. even after all of this, He still embraces us and picks us up. É tão incompreensível para nós, It is incomprehensible to us. um amor tão grandioso, Such a grandiose love que a gente duvida. that we actually doubt it. E tem muita gente que vai para o deserto e não sai, And there are many individuals that actually go to the desert and never leave it porque não consegue acreditar no amor de Deus, because they cannot believe in the love of God, porque certamente não se ama. because they do not love themselves. E quando nós não nos amamos, And when we do not love ourselves, nós não conseguimos receber o amor de Deus. when we do not have love for ourselves, we are not capable of receiving the love from God. Existe uma senha para acessar tanto amor, There is a password to have access to so much love, auto-perdão. self-forgiveness. É preciso que a gente se aceite como a gente é, We need to accept ourselves the way we are, e não como nós gostaríamos de ser, not how we would like to be, sem as fantasias que nos vendem, without the fantasies, the chimeras that people sell up to de us, sermos o mais bonito, of being the most beautiful, o mais inteligente, the most intelligent, o mais the capaz, most o capable, mais rico, the richest, o mais moralmente evoluído. the most morally evolved. Deus nos ama como somos porque sabe o percurso de cada um. God loves each one of us for what we are, for whom we are, because He understands the journey that each one of us has to take. A nossa condição única de crescimento. Our unique condition of growth, of development. Deus não nos compara com os outros. God does not compare us to others. Nós nos comparamos uns com os outros. We are the ones who compare ourselves to others. E isso nos faz sofrer demais. And this is what makes us suffer so much. Deus nos compara como nós éramos e como nós somos hoje. God compares us to what we were and what we can approach. E todos nós crescemos. And we all grow. Porque um dia desse a gente estava no colégio mordendo os amiguinhos pequenininhos. Because just a few days back, we were biting our friends in school. E hoje a gente está as little trabalhando kids. e tentando viver uma vida decente. And today we are working and trying to have a decent life. Por isso o deserto é um lugar em que quando eu não vejo mais ninguém, So that the desert is a place where when I can no longer see anybody else, para me comparar e me sentir inferior, so that I have nobody else to compare myself to and feel inferior, olhando para mim mesmo, so that I can only see myself, I Eu can posso- look inside myself, eu posso ver o meu percurso, I can see my journey, eu posso ver o quanto eu já andei, I can see how much I have already, eu posso ver os passos que ainda faltam para o meu objetivo. and I can see how many steps are still ahead of me, so that I can accomplish my E purpose. saber que se eu cair em algum momento, And knowing that if I were to fall at any moment, eu não terei um Deus que me julgue e me destrói, I will not have a God that will judge me and destroy me, e que me condena por tentar vencer, or condemn me for trying to win, mas é aquele que vai me socorrer sempre que eu cair. but I will have a God that will always try to assist me, to pick me up. É incrível como as pessoas não conseguem aceitar isso. It's quite amazing that people can have difficulty accepting this. Como elas precisam de um Deus punitivo, How much people still need a God that is punitive. de modo que elas acreditam que tem que ficar naquela solidão completa, Such a way that they believe that they have to remain in that loneliness, sem absolute acessar, loneliness, sem acessar o coração de Deus.
without accessing the heart of God. Durante muito tempo, quando eu comecei a atender como psicólogo no consultório, Through many years? For many years? For a long 18 time? anos, Okay, for many years while I was attending people as a psychologist, eu comecei a perceber que tinham 3 grupos de pessoas. I began to realize that I could divide people into 3 groups. Pessoas que têm problemas, People with problems, pessoas que pensam que têm problema people who think they have problems, e pessoas que são o problema. and people that are the problem. Vocês estão rindo porque estão pensando em vocês ou alguém que não está aqui? Are you laughing because you think of yourselves or because you're thinking of someone who's not here? As pessoas que são o problema, elas não acreditam que merecem ser amadas. People who are the problem, they do not believe that they can be loved. Elas acham que fizeram algo que desagradou Deus profundamente. They believe that they have done something that have displeased God profoundly. E não merecem perdão, And that they do not deserve forgiveness. por isso não podem mais ser So felizes, they can no longer be happy. não podem se perdoar They cannot forgive themselves. e se punem profundamente. And they punish themselves deeply. Pessoas assim não aceitam o amor. People like these individuals, they do not accept love. Elas desconfiam de todas as pessoas. They are suspicious of everyone. Elas não querem conviver com ninguém, They do not want to commingle with anyone porque elas acham que todos podem machucá-la. because they believe that everyone has intention of damaging, of hurting them. Porque no fundo, elas sim seriam capazes de machucar alguém. No fundo, ou seja, no fim elas acham que elas aqui podem machucar alguém. Because they actually believe deep down inside that they are the ones who can hurt others. Por isso que elas não se perdoam e não acham que ninguém perdoa elas. This is why they do not forgive themselves and they don't think that others can forgive them. E existem pessoas que acham que merece tudo, And then there are individuals who believe that they deserve everything, que todos devem a ela. that everybody owes them something. Que se ela chegar no centro espírita e ninguém der boa noite, ela já acha que ninguém ama ela. So that if they arrive at the spiritual center and nobody tells them good evening, they believe that they are not loved. Se você deixa de trabalhar de Jesus por causa de boa noite, If you were to stop working because you haven't received a good evening, está precisando mais de terapia do que de centro espírita. you need more therapy than spiritual center. Porque é um lugar para a gente se encontrar nesse grande deserto da vida. Because this is a place for us to meet in this great desert of our lives, Nas nossas solidões individuais, in our individual solitude, para construir um projeto coletivo. so that we can construct a collective project. Quando a gente sai do deserto, a gente vê o quanto é vulnerável. When we actually exit the desert, we realize how much vulnerable we are. Por isso que nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. This is why no one of us is better than all of us together. O deserto nos coloca na condição de necessitar um do outro. The desert places us in a condition of realizing that we need each other. E finalmente construir um projeto chamado Grande Fraternidade. And finally, build a project that is called the large, the greatest fraternity. Esse amor de Deus que se revela em todas as condições, inclusive no deserto, This love of God that shows itself in all conditions, particularly in the desert, é uma forma de recuperar a nossa identidade original de filhos de Deus. is a means to recover this initial identity of sons, of children of God. Children of God. Eu vou terminar essa fala agora, antes da gente abrir para perguntas, I'll end my lecture here before we open to questions fazendo uma pequena leitura de uma música de Gilberto Gil. with a small reading of a song from Gilberto Gil. Ele compôs essa música em 1970, He wrote this song in 1970. a pedido de Roberto Carlos. Roberto Carlos asked him actually to write this song, E aí ele não gostou muito da letra. and he didn't like the lyrics very much. Mas aí Gilberto Gil resolveu ele mesmo gravar. But Gilberto Gil decided to record it himself. Roberto Carlos didn't like the lyrics very much, so Gilberto Gil decided to record the song himself. E a música é Se Eu Quiser Falar com Deus. And the song is If I Would Like to Speak to God. E a gente pode interpretar frase a frase o que ele quer dizer. And we can interpret phrase by phrase what he wants to say.
Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. If I want to speak to God, I need to be alone. I need to be alone. Esse deserto que a gente faz em casa quando vai orar. It's the desert that we create at home when we go to pray. Eu tenho que apagar a luz. I need to turn off the lights. Eu tenho que calar a voz. I need to stop talking. Eu tenho que encontrar a paz. I need to search for peace, to find peace. Eu tenho que folgar os nós dos sapatos e das gravatas. I have to loosen the ties in my shoes and my tie. Eu tenho que ter a máscara que eu uso para viver com as pessoas. I have to take away the mask that I use to interact with others. Quando eu chego no centro, eu dou um bom dia sorridente. When I get to the Spiritist Center, I give a good morning that is all smiles. Parece até que eu já sou um espírito de luz. It almost looks like I'm already a spirit of light. Mas se você levar a pessoa para comer toda a sua feira do mês na casa dela, But if you take that person in and that person raises your pantry and eats all your food, você vai ver que esses espíritos comem pra caramba. you will see that these individuals eat a lot. E nesse momento a gente está desnudo diante de Deus, At this point, sem máscaras, we have no masks in front of God, facing God, sem personagem para convencer ninguém. without having a persona to convince anyone. E incrível, Ele nos ama assim mesmo. And even with all that, He still loves us. Por isso que Ele diz que se eu quiser falar com Deus, This is why He says that if I want to speak to God, eu tenho que esquecer os desejos e os receios. I need to forgo my wishes and my fears. Eu tenho que esquecer a data. I need to forgo the dates. Eu tenho que perder a conta. I have to lose reckon. Eu tenho que ter as mãos vazias e a alma e o corpo nus. I have to have empty hands and my body has to be nude, in a sense, nothing else carrying with us. É assim quando a gente nasce que os nossos pais nos recebem. This is how we are born. This is how our parents receive us. Completamente desnudo e frágil. Completely nude, completely fragile. Mas isso provoca nos pais um profundo amor. But this produces in our parents a deep love. E se nossos pais imperfeitos sentem isso, imagine Deus. And if our parents, who are imperfect, can feel this, imagine what God would feel. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. If I want to speak to God, I need to accept pain. Eu tenho que comer o pão que o diabo amassou. I need to eat the bread that was kneaded by the devil. You know, I need to go through a very difficult time, to accept going through a very difficult time. Eu tenho que virar um cão, eu tenho que lamber o chão. I have to be the lowest. I have to be the underdog. Dos palácios e dos castelos suntuosos dos meus sonhos. I have to put down all my dreams, my loftiest of dreams, Lamber o chão dos castelos que a gente constrói das fantasias. to destroy all the fantasies, all the chimeras that we build, that we create. Stop living, you know, like a pie in the sky, basically. Então por isso eu tenho que viver tristonho This is why I need to live my life a little bit sad, e apesar de um mau tamanho, and without a better way of measuring, alegrar o meu coração. I will have means to make my heart a little happier. Porque quando a ilusão acaba, a verdade chega. Quando a ilusão acaba, a verdade chega. Because when illusion ends, truth comes in. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me aventurar. If I want to speak to God, I need to be adventurous. Eu tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. I need to go to heaven, to reach for the heavens without a rope to attach myself to grab onto. Eu tenho que dar as costas e caminhar. I have to turn my back to trust and This- then walk Decidido para uma estrada que não vai dar em nada. towards a path whose end I do not know where it is. Nada do que eu esperava encontrar. Nothing that I actually had an expectation to find. Deus não atende nossos desejos infantis. God will not fulfill our infantile, our puerile, childish desires, Mas as necessidades de alma eterna que somos. but our needs, or the needs of the eternal souls that we are. Quando a gente está no deserto, When we are in the desert, a gente percebe que nada do que a gente acredita funciona. we realize that everything that we believe in, nothing like that works. Que nossos sonhos de consumo não têm nenhuma importância.
that our dreams of consumerism, que o suposto poder não existe mais. that presumed power no longer exists. E aí a gente finalmente encontra Deus. And it's at this point that we finally meet God. Porque não se encontra Deus na fantasia. Because we cannot find God among chimeras. Não se encontra Deus numa luta vazia. We cannot find God in an empty struggle. Por isso que pessoas ricas também são infelizes. This is why rich individuals are also very unhappy. Por isso que celebridades se matam de overdose. This is why celebrities also kill themselves by overdose. Porque elas conseguem tudo o que a gente sonha. Because they find, they get everything that we dream of. Dinheiro, poder e fama. Money, fame, power. E mesmo assim se sentem vazias. And still, they feel empty inside. Nós temos a biografia de várias dessas pessoas que chegam lá e se matam. We have many biographies of individuals like that who reach the very end and end up killing themselves. Porque a única coisa que de fato preenche nossas vidas Because the only thing that actually fills or fulfills our lives é o amor. is love. Por isso que essas instituições que fazem categoria de países This is why institutions that actually classify countries não conseguem entender porque países pobres cannot understand why certain poor countries têm pessoas felizes have happy people. e porque na Suíça tem tanta gente que se mata. And why in Switzerland, for instance, there are so many people who commit suicide. Porque as coisas por si só não preenchem nossa alma. Because things for themselves do not fulfill ourselves. Embora elas sejam importantes e válidas, Although they might be important and valid, o que de fato vai deixar a gente feliz e preenchido what is really going to give us fulfillment é a experiência do amor, is the experience of love, que vem da convivência com as pessoas which comes from experiencing others, from our interaction with others. e quando a gente não consegue isso com ninguém, And when we cannot find this with anyone, ao menos temos uma garantia, at least we have one guarantee. que apesar de nossa certa incompetência de se relacionar com os outros, Despite our incompetence to interact with others, ainda assim, Deus estará conosco. God is with us. Eu quero agradecer a vocês a atenção de vocês todos I would like to thank you all for your attention, e queria deixar agora um espaço para fazer perguntas. and I'll leave this open for questions. Eu sei que às vezes é difícil falar em público, I know that it's difficult to speak in public ou que você tem medo de falar da própria vida, because you might be afraid of speaking of your own personal lives. mas tem uma técnica muito boa. But there is a very good technique. Você diz assim: eu tenho uma amiga minha que está passando por tal coisa. You use a technique that sounds like much like this. I have a friend who does this and that, and so on. E a gente vai tentar resolver alguma coisa dessa sua amiga. And we'll try to solve some of the problems of this friend of yours. Fiquem à vontade, gente. Ok. A love for the self is the answer, and I go into the desert with no love because apparently my parents never shared love with me, let's say. So I grew up in an environment that there was no love. How am I able to cross that desert into the promised land? Because what I learned was not loving. Help me, please. Ok. Eu entendi só 60%. Se os seus pais não lhe deram amor, não ensinaram esse amor, então você entra no deserto sem saber o que é esse amor. O amor por si, o amor por Deus. Se você não teve isso, não aprendeu, como é que você pode cruzar esse deserto se você não tem as ferramentas para tal Essa tarefa jornada, né, para tal tarefa? é uma crença muito comum hoje em dia, It's a common belief today que todas as ciências psicológicas já têm como certeza that all the psychological sciences have for certainty que apesar da minha criação ter sido muito impactante em mim, that despite our upbringing having been very important for us, very influential, to ela us, não é determinante para o meu futuro. this upbringing is not deterministic to our future. Porque mesmo aquilo que eu não aprendi, eu tive. Because even though those things that I did not learn, I had, Eu tenho como conseguir construir. that I didn't learn or had, I have a means to build.
Jesus não queria que a gente se concentrasse no que fizeram conosco, Jesus never wanted us to focus on what someone had done to us, mas o que eu ia fazer com isso depois. but what we would do with what we have later. Tem um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, There's a French philosopher, Jean-Paul Sartre, Sartre, criador da escola existencialista, who is the creator of the existentialist school, que diz o seguinte: não se pergunte o que fizeram de você, he says, do not ask of what they have done of yourself. se pergunte o que é que você vai fazer Ask yourself what you are going to do com o que fizeram de você. with what they did to you, of you. É claro que se eu não tive amor, vai ser um desafio maior para mim, Of course, if I had not learned love, I had not had love, it would be a greater challenge for me, significa dizer which means to say que o seu deserto será muito mais valoroso para Deus do que o meu, que tive amor. means that your desert would have a lot more value to God than mine, who actually had this idea of love. E Ele vai lhe ensinar a amar. And He will teach you how to love. Eu tenho certeza disso. I'm sure of that. Mais alguma pergunta sem ser dessas de gaveta? Tô brincando, fiquem à vontade, viu, gente? More questions? Fiquem à vontade, gente. Deixa timidez. Can I have a quick question? Yeah, sure. Yes? Okay, when you go to the desert, okay, and you have challenges, then it's like you are creating yourself like anew. You understand? Quando você vai para o deserto, você tem todos esses desafios, é como se você se recriasse do zero, do Exatamente. início. Uhum. Exatamente. So the old self is gone. O seu eu anterior já se foi, se desvaneceu. Por isso que Jesus dizia: This is why Jesus used to say, a minha verdade é como um vinho novo. my truth is like a new wine, a young wine. Ela não cabe em odres velhos, It does not fit in an old bottle, porque odre velho, quando o vinho novo entra, fermenta e rompe. because an old vat, when you put a young wine in an old vat, it ferments and then it bursts the vat. Toda vez que nós recebemos essa nova verdade, esse amor, Every time we receive these new truths, this new love, a nova criatura suprime a velha criatura. the new creature overwhelms the old one. E- It suppresses the old one, sorry. E no primeiro momento isso dá uma sensação de desespero. And at first, this creates a feeling of desperation, Porque eu me acostumei a viver daquele jeito, because I was used to living like that. mas não serve mais para eu continuar andando. But it's no longer useful for me to continue on my journey. Um exemplo: An example? você vai mergulhar em águas profundas. If you're going to dive in deep waters, Usa um escafandro you're going to use a diving suit, para suportar a pressão marinha lá embaixo. so you can actually support the pressure. Aquele escafandro lhe salva a vida. That particular diving suit will actually save your life. Mas se você voltar e começar a caminhar na praia com ele, But if you now come back to the beach and start walking with that suit, ele vai lhe matar de calor. it will kill you from overheat. Então aquilo serviu naquele momento, mas não serve mais. So that it was only useful to you at that moment, but it's no longer useful. Isso acontece com a própria identidade. Às vezes ela não serve mais e eu tenho que ir para um novo momento. This happens also with our identity. After a while, it's no longer useful to us, and we need a new one. E ele até diz, simbolicamente, que quer nos transformar num vaso novo. And he even says to us in a symbolic way that he wants to transform us in a new vase. In a Como new se a gente container. fosse um vaso que a gente quebra, As if it were a vase, a container that actually we break, transforma novamente em barro, that we break, that we transform it again in mud, para ele criar um novo contorno. so we can now create a new contour. Or clay, not mud in this case. Just about self-forgiveness. So would you say that like self-forgiveness is directly related with the desert that you mentioned in your lecture? And that's the first question. And from your experience, what could you say to us, or if you can elaborate
elaborate a little bit more about self-forgiveness? Existe uma relação do deserto e auto-perdão. E Certo. o que você pode dizer mais a respeito disso? Sobre o auto-perdão. Ok. Sem dúvida, no deserto, For sure, in the desert, eu percebo que eu tenho que me perdoar. I realize that I need to forgive myself. Qual é a grande dificuldade de se perdoar que a gente tem hoje? What is the greatest difficulty we have today to forgive ourselves? A sociedade diz que a gente tem que ser uma celebridade. Society tells us, instructs us that we have to be a celebrity. E as pessoas são magoadas por ter uma vida comum. And people become resentful for being for having just a regular life, common life. Como se todo mundo tivesse que virar um ator de Hollywood. As if everybody had to be a star from Hollywood. E aquele americano classe média que mora lá no subúrbio, que tem que pegar trem e metrô, And that person that actually lives in a suburb and is a middle class and has to take 3 subway trains, ele é incompetente e infeliz. that individual is incompetent and unhappy. E isso é uma grande mentira. And this is a great lie. Porque senão todas essas pessoas que estão lá em cima Because if this were so, all these individuals who are at the top seriam completamente felizes. would be completely happy. E todos seriam uma espécie de Dalai Lama para nós. And they would all be some kind of Dalai Lama to the rest of us. Elas não são. And they are not. A felicidade não pertence às coisas, Happiness does not belong to things, mas às experiências que nós temos uns com os but outros. to the experiences that we have among ourselves. Mas a gente machuca os outros. But we hurt others, E os outros nos machucam. and others do hurt us, Sobretudo as pessoas que nós amamos. especially those who we love. Então eu preciso me perdoar para conviver com os outros. So I need to forgive myself first to be able to work, experience others. Como eu também tenho que perdoar. The same way that I have to live, to forgive. Porque as pessoas que mais me amam são as que mais me machucam. Because those who love me the most are also the ones who hurt me the most. Elas têm um mapa de como pegar lá no ponto. They have a map of where they can hurt us, to go straight to the point. Mas eu tenho o mapa delas também. But I also have their map. E apesar da gente de vez em quando se agredir, And despite our mutual aggression every now and again, de vez em quando a gente perguntar como é que eu suporto essa pessoa, of every now and again asking ourselves, how can I stand this individual? a maior parte das vezes, eu Quite sempre, often, a maior parte das vezes eu sempre penso, I always think, eu não conseguiria viver sem essas pessoas. most often I think to myself, I would be able to live without these individuals. Existe uma diferença entre conforto e felicidade. There is a difference between feeling comfortable in a situation and happiness. Vamos criar uma imagem? Let's create an imagery. Eu vou te convidar para você ir comigo daqui para a Califórnia, I'm going to invite you to go with me to California, from here to California, num carro sem ar-condicionado. in a car that has no air conditioning. É uma viagem confortável? Do you think it's going to be a comfortable trip? No. No. Não. Mas nós vamos lá para ver uma pessoa que você ama muito e você não vê há 20 anos. But we are going there to see someone who you love very much and you haven't seen for many years. Você vai estar infeliz na viagem? Would you be unhappy during this trip? Então você vai estar desconfortavelmente feliz. You will be uncomfortably happy. Alright? Agora a gente vai pegar um jatinho aqui no JF Kennedy. So now we're going to go to another trip. We're going to take a private jet here on JFK. It's At okay? JFK. It's good? Mas nós vamos levar a sua mãe para fazer quimioterapia But we em are Los going- Angeles. But we are going to take your mother to undergo chemotherapy in Los Angeles. Você vai estar feliz? Would you be happy? Então você vai estar confortavelmente feliz. Well, you in this case would be comfortably unhappy. Another point. As coisas dão conforto ou desconforto? Pessoas dão felicidade. Things produce a sense of being comfortable or not. But happiness comes from people. Aí a pessoa que mais pode provocar felicidade And the person who can create happiness the most, sou eu mesmo. it's Eu tenho que me amar. Eu tenho que me aceitar. I need to love myself, I need to accept myself, Porque inclusive quando eu me amo, eu convenço as pessoas a me amarem também. especially because when I love myself, I convince others to love me.
Se você não consegue ficar sozinha com você, como é que vai arrumar um namorado para convencer? If you cannot feel comfortable being alone with yourself, how would you find a partner, a companion? E a mensagem do Evangelho diz claramente, e Jesus percebe isso em nós, And the message of the gospel says this clearly, and Jesus realizes this in all of us. vós sois a luz do mundo You are the light of the world e o sal da terra. and the salt of the earth. Temos duas questões. We have two questions. Ou ele estava mentindo, Either he was lying, ou a gente não acredita numa verdade. or we do not believe in the truth. Eu espero que você marque a letra B. I hope that you choose B, alternative B. Nós temos uma potência que a gente não aceita. We have a power, a potential we do not accept. E por que a gente não aceita? And why is it that we do not accept it? Porque quando a gente aceita que é luz, Because when we accept that we are light, nós temos que iluminar. we need to illuminate. Quando a gente aceita que tem poder, When we accept that we have potential, power, nós temos que ajudar. we need to help. E assist. quando a gente se ama, And when we love, a gente tem que amar. we need to love. Por isso é muito bom ficar dando uma de vítima. This is why it's so good to give the impression of being a victim. Porque vítima não trabalha. Because a victim never works. Ninguém cobra de vítima. Nobody asks anything from a victim. Vítima está sempre pedindo. Victim is always asking for something. Aquela carinha do gato de botas do filme. It's that face from the Puss in Boots. Yeah. Mas quando a Always asking gente for aceita a something. luz que tem But the one who accepts the light e se ama como se é, that loves himself, herself, Já agora. right now, a gente vai amar quem a gente vai ser. then we will love the one that we will become. Quando a gente é fiel no pouco, Deus sabe. Quando a gente é fiel no pouco, When we are faithful in very little, Deus sabe que a gente é fiel no muito. then God knows that we are going to be Quando eu me amo faithful in the world. como eu já sou, When we love ourselves for who we are, tudo é possível. everything is possible. Everything. Everything. Ok. Quando a gente faz uma leitura, Em português, enfim. Okay. quando a gente faz uma leitura rápida sobre a encarnação, por trás da tradição, Quando a Sim. gente faz uma. Pode repetir, por quando se favor? faz uma leitura muito rápida da reencarnação, muito ingênua, essa ideia de reencarnação traz uma ideia de culpa. Nós estamos encarnados e sentimos culpa, tradicionalmente. Nessa discussão sobre auto-perdão, como é que fica essa visão da culpa histórica que a gente costuma trazer, uma visão ingênua de reencarnação, e esse redescobrimento da alegria, da felicidade que você trouxe para nós? Quer traduzir, professor? So he's asking when we do an analysis, a self-analysis of our reincarnation, right? We end up a very quick analysis, a very naive analysis. We have a tendency, or we all have a tendency to have a very deep sense of guilt. So he's asking Mr. Klinge, what is this relationship between the guilt we feel, the state of feeling guilty, and this whole process of self-analysis and Historical. this. Original modern incarnation. Não, não. Repeat, please. O que mais que você falou no final? Auto-perdão. Do auto perdão. Como é que essa Self-forgiveness. auto-perdão nos ajuda com essa culpa histórica que a gente vem trazendo? So how is it? How would this self-forgiveness assist us, or could it assist us in this historical feeling of guilt in every reincarnation process? Aí a gente tem que falar da ideia de culpa e arrependimento. And here we have to discuss the idea of guilt and Arrependimento. and feeling sorry for it. Geralmente, quando a gente se culpa, a gente se pune. Usually, when we feel sorry for something, we feel guilty and we punish ourselves. Aí eu penso, já tô me punindo, não vou fazer mais nada. If I'm already punishing myself, I won't do anything else. Mas quando eu me amo, eu me responsabilizo. But when I love myself, then I take responsibility. Então, em vez de ficar esperando a desgraça, eu vou agir no amor.
So instead of waiting for something bad to happen, for disgrace to happen, I would just act on love. De fato, uma crença pouco uma compreensão pouco profunda do conceito de reencarnação Actually, a poor belief of the concept of reincarnation dá a impressão de que a gente está sempre aqui para pagar. gives us the impression that we are always here to pay something, to pay a debt. A gente está sempre voltando para amar. Actually, we're always coming back to love Mais. more, Cada vez mais. and even more. Para um disso aqui se explodir como uma luz. Each time more, so that one E a day gente- this will explode in E a light. gente virar uma estrela que ilumina outros planetas. And we'll become a star that will enlighten, illuminate other planets. Nós não passamos pelo que passamos, pelo que fizemos. We do not go through what we're going now because of what we have done. Nós passamos pelo que a gente continua fazendo. We go through what we are going through at the moment because of what we continue to do. Então não tem nem por que se concentrar no passado. So there is no point in looking back to the past and concentrating on efforts Nem criar ansiedade no futuro. and or creating anxiety towards the future. As respostas só são agora. The answers are on the now, E, here and now. e começa em mim. And starts with us. Quando eu me amo, eu me responsabilizo. When I love myself, I take responsibility. E aí você desenvolve um sentimento profundo de gratidão a Deus. And then I develop this deep, profound feeling of gratitude towards God. A gente começa a perceber tanto amor ao nosso redor, We start realizing so much love around us. amor como as pessoas puderam amar, não como a gente gostaria que elas nos amassem. Love in the way that individuals could give to us, not in the way that we expected them. E amar a mim como eu sou e não como eu gostaria de ser. And love myself for whom I am, not for what I would like to be. Então eu sinto uma gratidão tão profunda a Deus So in this case, I feel such an immense amount of gratitude to God que só tem uma coisa a fazer: that there's only one thing left for me, amar os outros. to love others. Construir na minha vida novas formas de agir sobre as pessoas. To build in my life new ways, new opportunities and circumstances to love others. Porque se eu sou capaz de amar uma pessoa tão imperfeita como eu, Because if I am capable of loving such an imperfect being like myself, eu tenho a obrigação de amar os outros. I have the obligation to love others. Esse amar com defeitos me dá humildade para amar os outros que têm defeito. It is to love with fallacies and give others the opportunity, the freedom to love as well. Então, de fato, nós não voltamos aqui para pagar, nós só voltamos aqui para fazer o amor que ainda não foi amado. So we don't come here to pay our debts, but actually to carry out the love that we did not. Nós estamos aqui para dar o perdão que não foi dado, We are here to give the forgiveness, give the forgiveness we never uttered, we never gave to anyone. e construir pontes nos buracos que a gente abriu. And to create bridges, to build bridges over the holes that we open, that we've done. É sempre um convite para melhorar, nunca para punir. It is always an opportunity to improve, not for punishment. Mas aí muita encarnação de culpa, a gente fica, por minha culpa, minha máxima culpa, e roguei por mim a Deus, aquela But oração. because of many reincarnations of feeling guilty, we still have this feeling of culpa, mea culpa, mea culpa, and thinking that we're always owing something to God. Mais alguma? Estava pensando quando você falou agora, Hum. deixa eu traduzir. É como se a cada encarnação fosse Jesus falando, vai, não peques mais. So I was thinking like when he just mentioned that each incarnation would almost be like Jesus coming to us and saying, go and sin no more. So we are clean, in a way we are clean, Go and but sin then no more, like we that. start going in the same processes and then we start going to trouble again. So A reencarnação é como um upgrade do aplicativo. Reincarnation is like an upgrade of any app that we have, any application we have. A gente começou com DOS, We started with DOS, estamos no Apple na Apple, e só Deus sabe onde a gente vai. and only God knows where we're going to end up. Mas certamente vai ser algo que a gente nem tem noção, porque a gente é puro amor. But we'll certainly find ourselves in a place we never imagined was possible. We will certainly be out of love. Toda vez que eu travo na vida, Every time I have a difficulty in life, eu vou para o deserto para reinicializar o sistema. every time I have a halt in my life, actually, I go to the desert to reboot the system.
E tem momentos que eu tenho que desencarnar para dar um grande reboot. And sometimes I do have to pass on. I have to disincarnate so that I can do a complete restart of the system. E veja, a gente pode até nascer mais bonito. And sometimes we can even be more beautiful than the next one. Quando algumas vezes esse amor gera inveja de algumas pessoas que estão em volta, O amor próprio, de você estar alegre, feliz, ajudar e querer fazer, às vezes se incomoda algumas pessoas. Okay, yeah, that makes sense. So what happens when this love we feel, right, generates envy from those around us? So we have this love, we are assisting others, we feel that we are doing our part, we feel fulfilled, and then the ones around us feel envious of all this happiness that we are partaking. eu vou te responder com um trecho do discurso de Nelson Mandela. I'll answer your question with a small excerpt of the speech from Nelson Mandela. Quando ele assumiu a presidência da África do Sul. When he took leadership of South Africa. Ele tinha direito de levar no jantar de gala da presidência So at the gala dinner for the president, he had the right to bring as duas pessoas mais importantes para ele. the two most important people to him. E ele levou de um lado direito e do esquerdo os dois guardas que mantiveram ele preso. And he took on his right and left side the two policemen that actually kept him in jail. Aí perguntaram para ele: você queria mostrar que agora é o que você manda? So they asked him, so now you're just trying to show off that now you are the one who gives the orders here. E ele disse: eu queria apenas que eles me vissem como um ser humano. No, I just wanted them to see me as a human being. Então, no discurso de posse no estado de Pretória, So in this case, in his speech, his inaugural speech, ele disse: por que nós temos medo de ser grande? why is it that we fear to be big? O que nos assusta não é nossa sombra, é nossa luz. What actually scares us is not our shadow, is our light. Bancar o pequeno não ajuda a ninguém. To pretend to be small will not help anyone. E assim, fazendo a sua própria luz brilhar, And in this way, if we allow our own light to mesmo que shine, alguns não gostem, even if some may not like it, você vai mostrar que é possível. you will show to them that it's possible. Continue brilhando, Just continue to shine. que as pessoas vão ver que é possível. They will see that it's possible, that it's feasible. Aí tu traduz: smile. Brincadeira.